Amém, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos nós, aos que estão aqui, aos que estão em casa. Uma bênção. Fiquem tranquilos, vai chegar até vocês mais uma vez o vídeo. Outra coisa, alguns avisos para o restante dessa semana. Quinta-feira e domingo nós voltamos às programações presenciais, com a limitação de 30%, de acordo com os decretos, ou com o decreto que foi estabelecido aí nesse fim de semana. Então, os irmãos se organizem para estarem conosco. Nós vamos estabelecer aquela estrutura como já tem sido feito, para que os irmãos possam cultuar juntos aqui. Além disso, tem a ceia no domingo que vem, no formato do drive-thru. Os irmãos podem se achegar nos seus carros, os voluntários estarão ali prontos para servi-los. E outra coisa com respeito à programação das crianças. Voltaremos às programações no formato da OANSE, com as divisões dos clubes. Os pais estejam atentos, tragam seus filhos para que eles possam participar. Garanto que a gente vai tentar ser o mais prudente possível para que as crianças também sejam protegidas nesse período. Uma outra coisa que nós temos pensado lá em casa, a Rael e eu, e orando, e compartilhamos também com, especialmente a dona Sara, da parte da educação cristã, que é uma maneira de a gente assistir melhor os irmãos em suas casas, especialmente na sua vida devocional. Então, na semana passada, num tempo em que a gente estava ali recuperando do baque que foi as perdas que tivemos, eu pude sentar e organizar um material para que nessa semana que começa amanhã, começando hoje, mas que dá seguimento amanhã, os irmãos possam tirar um tempo e ter um material bem organizado, bem didático, para os irmãos terem um tempo devocional com as suas famílias. Os pais de crianças e adolescentes vão ter, talvez, maior sucesso seguindo esse material, porque é uma linguagem bem simples, bem acessível para eles. Crianças ali em torno de 7, 8 anos, até os adolescentes em torno dos 16 anos vão conseguir acompanhar bem. Tem o texto básico, tem o tema-chave, uma pergunta a ser respondida, e isso nós estamos seguindo o breve catecismo de Westminster, que é uma confissão de fé reformada, e ele é adaptado para crianças e adolescentes, para que eles consigam entender as doutrinas da fé, essas doutrinas que são essenciais para a nossa fé. Então, nós começamos essa semana com a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? E já adiantando a resposta, o catecismo responde que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo sempre, ou seja, se alegrar nele sempre. E aí, durante toda a semana, todos os dias da semana, os irmãos vão ter um texto devocional, vão ter uma sugestão de oração, vão ter uma sugestão de desafio em família, para que a família trabalhe junto. Por exemplo, na ideia de glorificar a Deus pelas coisas criadas, os irmãos vão poder, dentro do desafio ali, sair com os seus filhos para um parque, para algum ambiente aberto e procurar coisas que chamam a atenção. E a partir dessa atitude de chamar a atenção, os irmãos então glorificarem a Deus como Criador dessas coisas. Então tem algumas coisas lá bem legais que os irmãos poderão fazer proveito. E além disso, nós que estamos organizando tudo isso, nós vamos acompanhar os irmãos semanalmente para saber como tem sido a experiência, se os irmãos têm conseguido. A gente vai fazer esse contato com os irmãos. Aos demais, das outras faixas etárias, nós estamos ainda organizando um material que não seja tão simples como é esse, mas também alcance o objetivo, que é de oferecer uma ferramenta aos irmãos para uma vida devocional saudável. Pois não. Os pais homens, estejam atentos, já foi avisado aqui que vocês serão os responsáveis, nós seremos os responsáveis por conduzirmos as nossas famílias nesse período. Tá bom? É uma responsabilidade nossa, de fato, biblicamente, nós, homens, pais, temos essa responsabilidade, então vamos abraçar isso como uma forma de conduzirmos a nossa família debaixo de submissão ao Senhor. Beleza? Só isso? Mais algum aviso? Tranquilo? Já falei, então beleza, já falei, vai ter o ANSE, então tá tudo certo. Beleza, meus irmãos, então fique atento, provavelmente, se não hoje, amanhã cedinho, vocês devem receber nos WhatsApps de vocês, ou meio de comunicação, o arquivo que foi preparado para vocês, tá bom? Agora vamos ao texto
Esdras capítulo 4, nós vamos seguir com a nossa série. Só ficar atento aí para a câmera não desligar. Marca aí de 20, meu celular ficou lá. Pode marcar aí de 20 em 20 minutos, vim aqui mexer que aí dá tudo certo. Esdras capítulo 4, nós estamos continuando a nossa série da Babilônia a Jerusalém. Aqui mais uma vez nós vamos ver essa citação da Babilônia para Jerusalém. E é uma jornada que nós estamos seguindo, olhando para o livro de Esdras e acompanharemos também no livro de Neemias, que é esse novo êxodo do povo de Israel, que outrora estava cativo na Babilônia e agora estava reconstruindo os muros ali, o templo, o altar, recomeçando a vida em Jerusalém. Já passamos aqui pelo capítulo 1, onde Deus se mostra o rei dos corações. No capítulo 2, Deus se mostrando aquele que preserva o seu povo. No capítulo 3, no início, Deus restaurando a adoração. No capítulo 4, Deus fazendo com que eles enxergassem a glória que habitaria no templo, que é a própria presença de Deus. E agora no capítulo 4, o título que foi dado a esse sermão é Apostos diante dos opostos. Seguindo o que nós cantamos agora há pouco, nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E os irmãos entenderão que foi de forma intencional que foi escolhida essa canção. E o texto diz o seguinte: quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo ao Senhor, Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes de famílias e lhes disseram: deixem-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez vir para este lugar. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros chefes de famílias de Israel responderam: vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo ao nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, vamos construí-lo ao Senhor Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então, o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando-o no trabalho de construção. Contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No começo do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico e traduzida. Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, escreveram uma carta ao rei Artaxerxes contra Jerusalém. Versículo 9. Os que escreveram foram Reum, o comandante, Sinzai, o escrivão, e os outros companheiros, Dinaitas, Afarzaquitas, Tarpelitas, Arfazitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnapar deportou e fez habitar na grande cidade de Samaria e em outros lugares deste lado do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes, versículo 11. Ao rei Artaxerxes de seus servos, os homens deste lado do Eufrates, e em tal tempo. Seja do conhecimento do rei que os judeus que saíram daí vieram a Jerusalém. Eles estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má, estão reconstruindo as muralhas e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda o rei que se aquela cidade for reconstruída e as muralhas forem restauradas, eles não pagarão os direitos, os impostos, os pedágios e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, como somos assalariados do rei e não queremos ver a desonra dele, por isso mandamos este aviso ao rei, para que façam uma investigação no livro das crônicas de seus pais. Nele o rei descobrirá e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde os tempos antigos. Por isso a cidade foi destruída.
Portanto, informamos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e as suas muralhas forem restauradas, o rei não terá mais a posse das terras deste lado do Eufrates. O rei mandou a seguinte resposta: a Reum, o comandante, a Sinzai, o escrivão, e aos seus companheiros que moram em Samaria, bem como aos demais que estão além do Eufrates, paz. A carta que vocês nos mandaram foi lida com clareza na minha presença. Por ordem minha, fizeram uma investigação e descobriram que, desde tempos antigos, aquela cidade tem se levantado contra os reis, e nela ocorreram rebeliões e tumultos. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que dominaram toda a região além do Eufrates, aos quais foram pagos direitos, impostos e pedágios. Agora deem uma ordem para que aqueles homens parem o trabalho e aquela cidade não seja reconstruída, a não ser com autorização minha. Tenham cuidado e não sejam negligentes nestas coisas, porque aumentaria o dano em prejuízo dos reis? Depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante de Reum, de Sinzai, o escrivão, e dos seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar a obra. Assim, a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Já oraram por nós, mas nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, a Tua palavra tem muito a nos ensinar, e nós, nesse momento, queremos ouvir a Tua voz. Nos ensine, Deus, nos submeta a esta palavra, a este ensino, como súditos que somos, para que sejamos obedientes ao que o Senhor tem a nos dizer. Obrigado, Pai, por se revelar a nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu me lembro que, quando criança, os irmãos talvez já tinham dessa oportunidade também. Em Palmeiras de Goiás, a gente juntava com os primos ali, íamos até a fazenda de um dos primos mais velhos, e no fundo dessa fazenda dele, passava o rio Capivari. E tinha umas épocas que a correnteza do rio Capivari era meio tenebrosa. E a gente gostava era dessas épocas mesmo, né? E a gente ia, descia aquela galera, e a brincadeira era: vamos apostar corrida contra a correnteza. E a gente se punha ali, e nadando, e aquela sensação de que a gente estava indo longe. De repente, a gente já estava chegando, era na curva do rio lá embaixo, que a correnteza forte demais levava. E no fim das contas, ninguém chegava a lugar nenhum. E com isso, eu preparando essa mensagem, eu fiquei me lembrando, né, o quão difícil é nós caminharmos rumo a um propósito quando se tem oposição contra nós. O quão difícil é nós chegarmos naquele lugar, ou alcançarmos aquele objetivo que foi colocado no nosso coração, ou pelo nosso coração, se tem algo trabalhando contra essa realização, ou de um sonho, ou de um propósito, ou de um desejo que a gente tenha. E quando nós olhamos para esse texto, é isso que nós descobrimos. Nós descobrimos que o povo, ele está basicamente vindo numa crescente. Acabamos de ser libertos pelo Senhor, glória a Deus. Os recursos foram disponibilizados, glória a Deus. Material, tanto financeiro quanto humano, está aqui, glória a Deus. Temos o altar para glorificar o Senhor, glória a Deus. Temos os animais, louvado seja Deus. Temos os homens aqui, tanto os mais velhos quanto os mais novos, glória ao Senhor. O trabalho está caminhando, nós estamos indo bem. Mas aparece nesse momento, no capítulo 4, alguns homens, alguns personagens que têm esse desejo de se opor ao trabalho que está sendo feito. Mateus, mas na verdade, quando nós lemos o versículo 2, esses homens eles chegam diante de Zorobabel pedindo para participar da construção. Por que que nós estamos então pensando nesses homens como oposição? O próprio versículo 1 já diz: quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo ao Senhor, Deus de Israel, e assim segue o texto. O próprio texto é bem cuidadoso em dizer: os adversários do povo estavam então agora entrando em cena. E entrando em cena, eles estão ali meio maquiados,
com um propósito meio obscuro, que logo de cara talvez não fique tão claro. Mas quando há um posicionamento por parte de Zorobabel, quando eles se oferecem ao trabalho, aí é que eles dão as caras. E aí, portanto, a pergunta que nós vamos fazer inicialmente é: quais ou quando começa a oposição? Quando começam as oposições? Aqui no texto, de modo bem claro, no versículo 3, Zorobabel ele faz um posicionamento muito enfático. Ele diz: vocês, participando da reconstrução conosco, de jeito nenhum. E aí os irmãos talvez se perguntem: mas por que Zorobabel estava assim? Ele tinha noção de que eles eram adversários mesmo? Será que ele sabia disso? E quando nós olhamos para o contexto em que Zorobabel está inserido, sim, ele sabia que esses homens não eram dos deles. Por que ele sabia disso? Lá na frente, no versículo 15, vai dizer que esses homens foram rebeldes às províncias, na carta que eles estão mandando ali. E no versículo 9 a gente tem uma clareza bem legal com respeito a quem eram esses homens. Vai dizer que esses homens eram dinaítas, afarzaquitas, tarpelitas, afarzitas, arquevitas, um monte de itas e babilônios e aquela coisa toda. E o que toda essa mistura ajuda a gente a entender? Quando os reis se propunham a conquistar algumas nações naquele período, eles se propunham também a misturar essas nações. Olha, sigam o raciocínio, meus irmãos. Eles se propunham a misturar essas nações. Com qual sentido eles se propunham a fazer isso? Com o sentido de enfraquecer essas nações, de fazer com que essas nações perdessem a sua identidade, perdessem o seu patriotismo, perdessem a sua religiosidade, porque enfraquecidas elas não seriam ameaça para essas nações que dominavam. Então eles dominavam várias nações e as misturavam umas com as outras, para que elas se perdessem no meio dessa mistura e no fim das contas fosse aquela terra de ninguém. É tipo ali a região da Rio Verde, é o NEM, né? Nem Goiânia, nem Aparecida. E esses homens, eles basicamente eram esses. Não era nenhum nem outro, estava tudo misturado, acreditavam no mesmo Deus. Lá em 2 Reis, capítulo 17, vai dizer que quando eles foram dominados por esse, que eles dizem aqui no versículo 2, esse Esar-Adom, e também o que nós vemos no versículo 10, Osnapar, eles foram colocados misturados, e lá em 2 Reis, capítulo 17, vai dizer que eles adoravam vários deuses, e também adoravam o Deus de Israel. Então eles estavam muito misturados, e Zorobabel sabia disso. Zorobabel sabia que eles não eram os homens certos para a realização daquela obra, que eles eram então adversários. E aí voltamos à pergunta: quando surgem as oposições? As oposições, elas surgem basicamente quando há posicionamento. Quando há posicionamento. E aí fica uma lição a partir disso que Zorobabel faz para todos nós, que é o quê? Como nós temos nos posicionado diante das ofertas que são feitas para nós. Como nós temos, ou melhor, nós temos nos posicionado diante das ofertas que são feitas para nós? Porque ainda que uma oposição não seja declarada contra nós, quando falta posicionamento, os nossos adversários continuam aí. Isso precisa ficar muito claro para nós, meus irmãos, porque na sequência do texto nós vamos ver quais são as características das oposições. Mas agora é hora de nós nos atentarmos a isso. Como nós temos nos posicionado diante das ofertas que recebemos. O Dr. Russell Shedd, ele tem um livro escrito que se chama O Mundo, a Carne e o Diabo, e ele vai trabalhar basicamente sendo esses três os nossos maiores inimigos: o mundo, a carne e o diabo. E é nesses inimigos que nós precisamos focar, com a ideia de que as ofertas que o sistema mundano nos faz, que são ofertas contrárias ao Evangelho, devem ser resistidas. Ah, mas não tem nada a ver a gente inserir um elemento de outra religião no culto que vocês estão fazendo. Tem tudo a ver. É um problema.
Ah, mas não tem nada a ver a gente fazer uma mensagem que agrada mais os corações de você é capaz, você é vencedor, você é um campeão, você é tudo. Não tem nada a ver, vamos lá, vamos agradar os ouvidos. Tem tudo a ver. O sistema mundano, ele tem inserido aos poucos nas nossas cabeças a ideia de que nós somos o centro da história e, enquanto isso, nós precisávamos nos posicionar de modo a apresentar que Cristo é o centro da história. O próprio Deus, o Deus Pai, Filho e Espírito, Ele é o centro da história, não nós. Nós somos criaturas e, como já falei aqui, a resposta da pergunta do breve catecismo: qual é o nosso fim principal? É glorificar a Deus e gozar nele para sempre. E a oferta mundana para nós, que tem uma parceria muito forte com a oferta carnal, que também tem uma parceria muito forte com ofertas diabólicas, que é: seja você o centro da sua história. Seja você o autor da sua vida. Faça isso e você terá sucesso. Sucesso é o seu alvo, a felicidade é o seu alvo, a realização própria é o seu alvo, os seus parentes não serem mortos é o seu alvo, você passar por esse mundo sem perder ninguém é o seu alvo. Foque nisso. Enquanto nós estivermos focados nessas ofertas e não nos posicionarmos como figuras completamente conscientes daquilo que nós já recebemos em Cristo, as oposições não resistirão, ou melhor, as oposições resistirão a nós de maneira muito fácil. Nós seremos facilmente engolidos. Zorobabel tinha um senso muito claro da sua missão, um senso muito claro da sua identidade, e isso fez com que ele se posicionasse diante dos seus adversários, mostrando a eles: existe um Deus, e esse Deus não aceita uma obra feita de qualquer jeito. Esse Deus não aceita qualquer um trabalhando para si. Esse Deus exige pureza. Esse Deus exige fidelidade. Esse Deus exige exclusividade. E nós estamos aqui para isso. Como você tem se posicionado diante das ofertas desse mundo? Como você tem resistido, se é que tem resistido, às ofertas que esse mundo tem feito, às ofertas que a sua carne tem feito? De maneira bem prática, a pandemia tem despertado, ou tem pelo menos escancarado, coisas que nós havíamos guardado por meio daquelas rotinas loucas que nós tínhamos antes da paralisação. São pais que têm demonstrado violência para com seus filhos e esposa em casa, são mulheres que têm demonstrado impaciência também para com a sua família, são patrões que têm demonstrado infidelidade no pagamento dos seus tributos, são funcionários que não cumprem a jornada horária ou a carga horária que é proposta, são alunos que não obedecem às regras e colam escancaradamente nas provas. Nós temos visto escancaradamente, mais uma vez, os pecados que já habitavam nos nossos corações com esse período de isolamento. E nos falta posicionamento. Nos falta posicionamento. Porque essas ofertas têm agradado os nossos olhos, têm feito brilhar os nossos olhos, têm feito palpitar os nossos corações. Porque é muito mais fácil simplesmente cedermos aos adversários do que nos posicionarmos a favor de sermos fiéis a Cristo, de sermos fiéis ao Senhor. E na sequência do texto nós podemos perceber quais são as características da oposição. Então, se ela surge no momento em que há posicionamento, ou também naquele momento em que não se posiciona, em que se aceita as ofertas de qualquer jeito, as características delas são basicamente o seguinte: a própria palavra traduzida por adversários aqui no versículo 1, ela traz um sentido muito profundo. Ela tem um sentido de gerar angústia, de gerar dificuldades, de estreitar o caminho que está se caminhando, de trazer problemas. E quando nós lemos a sequência do texto, a partir do versículo 4, depois que Zorobabel se posiciona diante desses homens que vieram até ele, o texto diz o seguinte: então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá.
perturbando-o no trabalho de construção. Contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario. E além dessas características, eles ainda fazem essa investida de enviar uma carta ao rei, contando meias verdades que fizeram com que o rei acreditasse que Jerusalém sendo reconstruída seria então um perigo para o reinado dele. Então, quais são as características que nós observamos da oposição? Primeiro, por que nos perguntarmos quais são as características da oposição? A gente tem vivido um tempo com o fechamento das igrejas, com o fechamento dos templos. Nós temos vivido então esse tempo onde somos levados a questionar se os governos e esses que estão decidindo por esses fechamentos não são, então, oposição contra nós. Nós temos sido levados a pensar nisso. Se esses homens não estão se opondo a nós. E a verdade é que não. É uma medida sanitária. E ainda que estejam, por que estamos preocupados? Ainda que seja extremamente importante a reunião dos santos para cultuar ao Senhor, um só povo entoando cânticos a Deus, isso, meus irmãos, não passa de um momento. Nós não precisamos nos preocupar. Desse segundo fechamento, muitos crentes foram às suas redes sociais, ao seu círculo de relacionamento, dizer que nós estamos vivendo perseguição religiosa. E não é isso, meus irmãos. É uma crise sanitária que exige alguns cuidados e nós precisamos entender isso. Se estivéssemos vivendo uma perseguição religiosa, nesse momento, esse galpão estaria sendo invadido e todos nós que estamos aqui estaríamos sendo levados presos. Mas nós estamos aqui livres para pregar o Evangelho, para trazer a palavra de Deus às casas dos irmãos, para que os irmãos sejam abençoados pelo Senhor. Então não preocupe-se com isso. Domingo que vem, nós já estamos de volta. O Senhor tem cuidado do seu povo, a gente não precisa se preocupar. Aquilo que cabe ao Senhor pela sua soberania, Ele vai realizar. Não vai ser o nosso posicionamento político que vai mudar essas coisas. O Senhor, na sua soberania, é quem dita as regras e é quem executa os seus planos. Nós precisamos descansar nisso. Então, Mateus, se isso não é uma oposição, o que é então? O texto vai deixar bem claro: todos aqueles que se opõem à causa do Evangelho de maneira direta, dizendo, vocês não podem pregar o Evangelho, dificultando a pregação do Evangelho, estreitando o caminho daqueles que pregam o Evangelho, angustiando o coração daqueles que pregam o Evangelho, trazendo problemas para esses que pregam o Evangelho, aí sim nós temos uma oposição. Aí sim. Mas fechar as igrejas não é uma dificuldade? Mínima. Nós ainda estamos aqui. Agora, meus irmãos, a característica, ou as características que o texto diz para nós e traz para nós, é que esses homens, eles estão fazendo de tudo para que a obra do Senhor pare. Esses homens estão fazendo de tudo para que sejamos, então, desanimados, ou aqui no texto, para que esses homens sejam desanimados na realização da obra. E quando nós trazemos isso para a nossa realidade, nós percebemos que, pelo menos no nosso contexto de Brasil, nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados, porque temos a oportunidade de, ainda com os portões fechados, chegarmos à casa dos irmãos por meio de uma transmissão ao vivo. Com algumas limitações, não com todos os recursos que gostaríamos, mas com a palavra do Senhor aberta e sendo exposta para que os nossos corações sejam acalentados pela graça do Senhor. E nós precisamos sim conhecer os nossos inimigos. Nós precisamos sim conhecer aqueles que se opõem a nós. Quando nós pensamos em times de futebol, de basquete, lutadores, nadadores, corredores, atletas em geral, todos eles estudam muito bem os seus adversários.
para que eles tenham um melhor preparo para se colocarem diante daquela corrida, ou partida, ou luta que está proposta. Conhecer os adversários é importante, mas conhecer o Deus que luta por nós é muito mais importante. Zorobabel não se posiciona pela sua força, ele se posiciona pela força de Deus. Quando ele diz, olha, nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou, ele está basicamente dizendo, Deus moveu Ciro para que nós estivéssemos aqui. Então nós estamos aqui amando do Senhor. Nós estamos aqui amando do Senhor. Vocês não podem impedir que a gente continue essa obra. E Zorobabel e os outros conhecem o Deus que luta por eles. E nós precisamos conhecer o Deus que luta por nós. Todos os inimigos e adversários que se levantarem contra nós, se opondo à pregação do Evangelho, dificultando a pregação do Evangelho, atrapalhando a pregação do Evangelho, não são nada diante do Deus que é o próprio Evangelho. Ele é todo poderoso em sua glória e poder, Ele é todo poderoso em sua majestade, e nós podemos descansar nisso. Nesse momento, muitos de nós podem estar achando que o nosso adversário é a morte. O adversário que temos nesse momento é a morte, porque muitos de nós estamos desconsolados exatamente nesse momento nas nossas casas. Como foi falado no início, tivemos baixas consideráveis, perdemos irmãos queridos, familiares, amigos, e de fato, isso pode trazer muita angústia aos nossos corações, pode trazer muito desânimo, mas saiba que a morte foi derrotada quando Jesus Cristo é pregado naquela cruz, e no momento em que ao terceiro dia Ele ressuscita, a morte não tem mais vez para aqueles que creem nele. Se você crê no Senhor Jesus, tenha a esperança de que a morte é parte dessa vida, mas ela não te impede que você tenha a alegria plena no Senhor, porque Ele morreu para te salvar, para te dar esperança, para te dar ânimo. O que anima o coração desses trabalhadores é saber que o Deus dos exércitos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o seu libertador, estava com eles. Isso é o que anima os nossos corações, meus irmãos. Nós precisamos resgatar aquela consciência de Moisés. Senhor, se o Senhor não for, nós também não vamos. Porque nós precisamos do Senhor, nós precisamos dEle. Assim como nadar contra uma correnteza e tentar chegar a algum lugar é impossível para nós, também caminhar por essa vida, enfrentando todos os seus obstáculos, sem o Senhor, é impossível para nós. Entregue a sua vida ao Senhor e o mais Ele fará. Confie no Senhor. Conheça os seus adversários, saibam quem são, lute as lutas certas. Entenda isso, lute as lutas certas. Aqueles que estão tentando ganhar o seu coração nesse momento, eles são os verdadeiros inimigos. A idolatria política, os pecados que têm surgido nesse período de isolamento, que têm se mostrado nesse período de isolamento, as desavenças dentro da família, o desejo de querer ganhar de maneira ilegal, tudo isso está tentando ganhar o nosso coração nesse tempo. E nós precisamos render as nossas vidas ao Senhor, porque Ele é quem pode nos dar a vitória diante dessas oposições. Ele é quem pode nos fazer vencer. Ele é o nosso general. Sigamos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. Mas, Mateus, parece que na sequência do texto a gente percebe que os inimigos venceram. Aparentemente, nos versículos 23 e 24, quando a cópia da carta do rei Artaxerxes é lida diante dos adversários do povo, o versículo 24 diz: assim a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida, e isso até o 2º ano de reinado de Dario, rei da Pérsia. E aqui, meus irmãos, nós temos um pouco daquilo que Deus faz na história, justamente para mostrar-se como Deus soberano, poderoso e supremo e sábio, e exclusivamente sábio, governador de toda a história. Quando Deus permite que essa obra seja interrompida,
Ele está dando uma chance para o povo, até mesmo testar a sua confiança. Em quem eles têm confiado? E isso, meus irmãos, fica muito claro no nosso tempo. Parece ironia, parece que o texto foi escolhido justamente para esse momento que vivemos. Mas os irmãos se lembram, eu estou pegando numa sequência, dependo de escalas, mas o Senhor quis que nós meditássemos nesse texto exatamente hoje. Para quê? Por quê? A obra de Deus foi interrompida nesse momento debaixo de ameaças. E aí eu pergunto aos irmãos, os templos estão fechados, mas o nosso Deus, Ele está preso? O nosso Deus está impossibilitado de trabalhar? Não, meus irmãos, nosso Deus continua trabalhando. Ele continua ativo nessa missão de reconciliar o mundo consigo, de trazer paz aos que estão desesperados, de trazer consolo aos que estão perdidos, de trazer salvação àqueles que estão condenados. O Senhor continua realizando a sua obra. E nesse momento, ainda que interrompido o trabalho, existe uma esperança que encontramos no texto. É por um período determinado que a obra ficou interrompida. Olha o versículo 24. Isso aconteceu até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. A partir do 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, a obra foi recomeçada. O Senhor, meus irmãos, os planos que Ele tem para cumprir nas nossas vidas, esses planos serão cumpridos. Não há nada, nem ninguém, nem decreto, nem abertura, nem fechamento, nem comércio, nem não comércio, não há nada que possa impedir que o Senhor cumpra os seus planos. E aqui não é aquela ideia triunfalista daquela música, né? Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele sonhou para mim. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o Senhor ter os planos dEle, para a glória dEle, para a salvação daqueles que carecem da mensagem do Evangelho, para que Ele seja exaltado para todo sempre. Tem a ver, meus irmãos, com o cumprimento dos planos de um Deus que não falha, o cumprimento dos planos de um Deus que não muda. E aí a gente se coloca nessa posição de aprender alguma coisa. Como nós devemos então, Mateus, nos apresentar diante disso? Nós devemos, meus irmãos, nos apresentar diante disso, apostos diante dos opostos. Toda tentativa de frustrar a pregação do Evangelho, toda tentativa de frustrar o avanço do reino, toda tentativa de frustrar a execução de evangelismos, tudo isso, meus irmãos, tudo isso cairá por terra, porque quem luta por nós é o nosso Deus, é o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos nos posicionar, e para nos posicionar precisamos conhecer bem a favor de quem lutamos e contra quem lutamos. Precisamos escolher as nossas brigas, precisamos escolher melhor as nossas brigas. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, meus irmãos, parece que nós estamos mais preocupados em brigar entre si do que de fato em brigar contra aqueles inimigos que estão tentando ganhar os nossos corações. Nós somos facilmente seduzidos por caprichos que nos fazem perder o foco daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Ele quer para nós. Nós somos levados de uma maneira muito tranquila por caminhos que parecem sedutores e atrativos aos nossos olhos, mas que estão nos levando de maneira sorrateira para longe do Senhor. E aí nós precisamos nos perguntar de fato, nós temos recursos necessários para nos posicionar quando a oposição vier contra nós? Se nesse momento, meus irmãos, em que simplesmente os templos foram fechados, a pregação não foi interrompida, os templos foram fechados, muitos de nós se desesperaram, e se uma perseguição de verdade estourar contra nós? Como nos posicionaremos? Como nos posicionaremos? E esse é um desafio para nós em toda a nossa jornada cristã. Conhecermos verdadeiramente aquele em quem temos crido. Porque Ele diz que se Ele é por nós, ninguém pode ser contra nós.
Ele diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ele diz que não há empecilho algum para que o evangelho alcance aqueles que são chamados para a salvação. Ele diz, meus irmãos, que em Cristo, pela obra de Cristo, nós somos mais que vencedores, porque vencemos a oposição do pecado, porque vencemos a tentação do inimigo, porque vencemos a tentação do sistema mundano. Nós já vencemos. Descanse o seu coração. Saiba que aqueles que morreram, aqueles amados nossos que morreram, mas morreram em Cristo, já receberam a coroa da vida. Eles já foram recompensados por terem crido no Senhor. Descanse nisso. A vida não acabou. A vida não acabou. Saiba que você que crê em Cristo, que perdeu alguém, pode ter ou tem essa esperança de que vai se reencontrar com essa pessoa. Indo para Santa Fé, para o sepultamento do seu Sérgio, eu conversava com o pastor Maurício. Eu fico imaginando o encontro do seu Sérgio com o seu Marcelino no céu. A risaiada que não deve ter sido. E é isso, meus irmãos, que que faz a gente se animar, porque o Deus que nos salvou é o Deus que promete cumprir essa certeza que temos agora. É o Deus que promete cumprir que receberemos a coroa de glória, porque Ele reservou-a para nós. As oposições virão, irmãos, mas saiba se posicionar. Saiba se posicionar, saiba muito bem escolher as suas brigas. Brigue contra os inimigos que têm tentado roubar a sua atenção do Evangelho para coisas secundárias. Brigue contra esses inimigos. Procure irmãos maduros na fé, se apoie com eles, ou se apoiem entre si, para que juntos nós possamos passar por mais essa fase. Não fica caçando briga com os irmãos, não, gente. É pouca coisa demais que às vezes a gente se deixa levar. A gente é o povo de Deus, separado para a glória de Deus, para lutar a guerra com o Senhor, com Ele ao nosso lado, à nossa frente, à nossa retaguarda, acima de nós, abaixo de nós, Ele está conosco em todos os lugares. Podemos confiar e descansar nisso. E se as oposições virem, fiquemos firmes, porque o Senhor é a nossa esperança. Ele é o nosso consolo. E na sequência do texto nós veremos o quão maravilhosa é a obra de Deus para aqueles que esperam nele. Espere no Senhor, permaneça a postos, ainda que os opostos apareçam, permaneça a postos, porque o Senhor há de te recompensar, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, e Ele restaurou a sorte de Israel, e Ele há de restaurar a nossa sorte. Nem que isso aconteça quando Cristo voltar somente, mas vai ser um evento grandioso, vai ser um evento glorioso. Se essa pandemia durar até quando Jesus voltar, nós estaremos aqui, firmes, sabedores de que seremos recompensados pela graça do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela esperança que temos. Sabemos, Senhor, que não tem sido dias fáceis e que para muitos de nós é até difícil se posicionar de maneira fiel às Escrituras, fiel ao Teu Evangelho. Mas pedimos ao Senhor condições e preparo para que saibamos fazer isso, para que sejamos firmes na nossa fé, para que em nada sejamos abalados, para que, Senhor, a nossa esperança nos alimente pelo resto de nossas vidas, para que sejamos agradáveis a Ti, a fim de recebermos a recompensa que temos e a fim de glorificarmos ao Senhor, porque esse é o fim para o qual fomos criados. Queremos honrar esse propósito, Pai. Então, nos dê força, nos fortaleça. Fortaleça os irmãos que nesse momento têm esmorecido diante do luto. O Senhor é poderoso para isso. Traga ânimo aos corações, Pai. Restaure a esperança. Traga à memória dessas pessoas aquilo que dá esperança. Traga, Senhor, aqueles que estão cansados na obra, renovo espiritual e físico. Traga, Senhor, aqueles que estão desanimados diante de tantas notícias ruins, a Tua paz, essa paz que só o Senhor pode dar e o mundo jamais poderá nos dar. Traga, Senhor, a certeza da salvação para aqueles corações que têm vacilado, porque o Senhor, Pai, foi quem garantiu essa salvação para nós.
Traga, Deus, santificação àqueles que não têm conseguido resistir ao pecado. Traga, Senhor, a essas vidas a consciência de que elas podem ser perdoadas por meio de uma confissão sincera e que eles se arrependam diante do Senhor, Pai, confessem os seus pecados, renovem as suas alianças, para que quando o Senhor os chamar, eles estejam preparados, Deus, apostos diante dos opostos e apostos esperando o Teu chamado divino. Senhor, nós temos muita confiança em Ti e esperamos no Senhor. Sem Ti não conseguimos caminhar. Por isso, Pai, faça-se presente em nossos corações, faça-se presente, Deus, e mostre-se presente, para que sejamos, Pai, sempre firmes e nada vacilantes no cumprimento da obra que o Senhor separou para nós. Obrigado, Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.